Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai falar de limites e limitações, né? Por quê? Porque é normal que a gente, né, que que nós nos impomos limites cedo demais ou limites que não são limites reais, né? Que na realidade são limitações. E não só a gente, mas a própria vida, o nosso ambiente acaba nos limitando em vários aspectos. Bom, por que entre limites e limitações? Primeiro, a gente nunca sabe se é um limite ou uma limitação. Então, um limite é uma barreira intransponível, né? Uma limitação é uma deficiência da pessoa. Por exemplo, o meu limite, vou usar um exemplo que fazer para contextualizar melhor. Sei lá, meu limite é correr 10 quilômetros, né? Mas, na realidade, isso não é um limite, isso é uma limitação tua, né? Porque se tu treinar, etc., tu consegue correr 15, 20, 21, 22, 42, 100 quilômetros. Então, às vezes, acontece da gente chamar pelo nome errado as coisas. Então, é uma limitação e a gente começa a chamar de limite, né? Então, eu não consigo aprender, não tenho como aprender isso, não tenho como aprender aquilo. E na realidade, isso é uma limitação da gente. A gente acha que é uma coisa de fora que está nos impondo, porque no contexto que eu estou falando, o limite ele é imposto de fora, ou ele é imposto pelo limite intransponível mesmo, né? Do momento, tu não consegue, não tem como fazer mais. Mas às vezes é uma limitação. E essa limitação ela pode ser de duas ordens, interna e externa. Então tem muita gente, e eu também, em alguns aspectos da vida, perdem no próprio pensamento já. Então, tem uma frase, eu não sei de quem é, a pessoa cede na coisa, cede no pensamento antes de ceder na coisa, né? Então, em termo popular, seria o peru que morre de véspera, né? O que é ceder no pensamento antes de ceder na coisa? Então, tu desiste já na tua mente, né? Mentalmente, tu já pensa que não vai dar, que não vai conseguir, que é muito difícil, que não sei o quê, e tu não faz. Então, isso é interessante, né? E agora deu um estalo de correlacionar com uma parte do livro que a gente está lendo no GL Man, que é o Como Viver com 24, Como Viver com 24 Horas. E tá um clarão aqui, né? Agora que eu percebi. Paciência. E nesse livro ele fala o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso eu acho que talvez vai elucidar bastante o que que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Um homem pode desejar ir a Meca, né? E sua consciência lhe diz que ele precisa ir a Meca. Ele persegue o rumo, seja sozinho, né? E provavelmente jamais alcançará a Meca. Poderá afogar-se antes de chegar ao Porto Said. Talvez pareça inglório na costa do Mar Vermelho. Seu desejo pode permanecer eternamente frustrado. Então, ele pode tentar e não conseguir nada. A aspiração desiludida pode perturbá-lo para sempre, mas ele não será atormentado da mesma maneira que o homem que, querendo ir a Meca, perseguido pelo desejo de ir a Meca, jamais deixou a sua casa. Então, ir a Meca e não conseguir ir a Meca é um limite, talvez, né? Não tem como chegar lá nadando, etc. Mas tu nem sair de casa é uma limitação tua. Então, uma faculdade, uma engenharia é difícil, de fato. Mas ela não é difícil porque ela é um limite, né? Impossível, não. Ela é às vezes é uma limitação da gente. A gente não consegue aprender algumas coisas ou fazer algumas coisas por limitação. Na grande maioria, uma limitação, que nem eu falei, interna ou externa. E a interna é essa. Quando a gente cede no pensamento antes de ceder na coisa.
Então tu já entra derrotado, ou tu nem entra, né? Ou tu nem sai de casa para ir a Meca, que nem fala aqui o grande Arnold Bennett, esse livrinho que a gente está lendo no clube do livro da manutenção. Bom, mas existem também limitações externas, e é importante compreender isso. Por exemplo, esses conceitos são complexos, mas se tu acompanhar até o final, talvez eu entenda e tu entenda junto. Por exemplo, às vezes crescer na tua empresa, né, na empresa que tu trabalha, crescer na tua empresa, né? Porque as empresas são meios para tu crescer na tua carreira. Às vezes tu crescer nessa empresa que tu tá, talvez não seja uma limitação tua. Não é porque tu não tem formação, não é porque tu não é dedicado, não é porque tu não tem qualificação, não é porque tu não tem experiência, não é porque tu não tem habilidade. Talvez seja um limite da própria empresa. A empresa não tem oportunidade. A empresa não tem plano de carreira, não tem uma estrutura de cargos e salários que permitam, né, as pessoas crescerem, ela não tem uma rotatividade em determinados cargos que tu almeja, ela não tem um programa de retenção de talento que permita um crescimento, né, das pessoas que têm talento, né, e que agregam valor à empresa. E aí é um limite da empresa, não é uma limitação tua. Mas, infelizmente, às vezes a gente mistura as coisas e acha que é uma limitação nossa. Então, às vezes, tu tem um potencial muito grande para fazer muita coisa, só que tu tem um limite externo. E esse é o limite externo que eu estou querendo me referir. Né? É uma coisa que te impõe um limite que não é interno, não é tu que te impõe, mas é a circunstância, no caso, desse exemplo que eu dei, da empresa onde tu trabalha. Né? Por exemplo. Outro exemplo. O que é um limite em relação à formação? Não seria bem um limite hoje, nos dias de hoje, mas, bom, tua cidade não tem nenhuma faculdade. Né? Isso, de certa forma, é um limite externo. Não tem nenhum curso técnico, ou é muito longe, ou tu não tem, sei lá, tu não vai ter dinheiro para pegar ônibus, para ir para essa faculdade, etc. Isso pode ser um limite de imposto. Outro limite que é imposto para a gente é a nossa criação, né? A nossa cultura, ela deriva muito das pessoas que nos influenciaram e conviveram com a gente desde quando a gente era pequeno. Então, às vezes, um limite que te impõe, né? Essas circunstâncias te impõem, tu não ter determinados hábitos que são positivos para ti e adquirir determinados hábitos que são negativos para ti. Então, nesse contexto, limites externos acabam se transformando em limitações da gente. Então, eu não consigo ter o hábito de ler, isso é uma coisa muito difícil de fato, mas é que tu não consegue porque também na tua criação, né, na tua educação, isso foi um limite teu, né, imposto pelas pessoas que te educaram, né, que não tinha nenhum leitor em casa, tu não tinha livro nenhum, tu nunca foi incentivado a isso, e agora tu tá mais velho e tu percebeu que tu precisa estudar, que tu precisa ler, que tu precisa, ou tu gostaria de ter esse hábito, etc. Né? Então, outro limite, né, que acaba se tornando uma limitação, limite externo, que acaba se tornando uma limitação da gente. Então, quando eu falo limite, pode ser imposto por ti mentalmente, né, ou externo. Né? Quando eu falo limitação, sempre é uma coisa tua, né? Sempre é uma coisa que te falta. Então, outra coisa que também pode ser um limite é o costume do estudo, né? Que pode ser um limite imposto pela tua criação também. Então, eu entendo que é muito mais fácil tu criar bons hábitos desde pequeno, né? Que eles vão se enraizando mais. É quando tu faz as coisas imitando, né? Emulando muito, sem julgamento. Que nem tu imita teus pais, né? Tu imita as pessoas que convivem contigo, teus colegas, etc. E é muito um aprendizado mimético, né? No sentido do René Girard. Mas eu não vou explicar isso, mas é o aprendizado por imitação. E tu sem muita consciência do que tu está fazendo, e a gente adquire muito hábito ruim, muito hábito bom dessa forma. Mas às vezes o nosso ambiente
nosso ambiente social, nossa comunidade, nossa família, etc., não nos trouxe isso, nos limitou, de certa forma. Né? E hoje a gente tem que expandir, né, os nossos limites. O que é expandir os limites? É empurrando eles e abrindo eles. Então, no exemplo que eu dei de correr, né, eu corri 10, quando eu corro 15, eu expando o meu limite. Né, e diminuo minhas limitações. Né? Então, uma coisa que eu apontei aqui também, você nunca sabe se é um limite ou uma limitação, então, eu não consigo ler mais de 10 páginas. Isso é uma limitação tua, não é um limite. Tem gente que lê 30 páginas, tem gente que lê 40 páginas, tem gente que lê 40 livros por ano. Não que tu tenha que ler 40 livros por ano, não que isso vai ser uma coisa boa para ti. Mas é um excelente parâmetro para te perceber que ler um livro por ano é muito pouco. Né? Tem gente que tem curso técnico, faculdade, né, uma engenharia, tem pós, tem mestrado e faz doutorado. Isso quer dizer que tu tem que fazer todas essas coisas? Não, mas isso significa que é possível. Então isso não é um limite, é uma limitação tua. Então quando tu tá cansado, né, ou tu tem dificuldade de estudar, isso são limitações tuas, né, que tu precisa empurrar, diminuí-las e aumentar os teus limites. Então, de certo modo, se tu só consegue ler 10 páginas por dia, é uma limitação tua e é um limite, né, que tu olha lá, mas esse é o meu limite, eu não consigo fazer mais que isso. Mas, de novo, tu não consegue fazer mais que isso porque é uma limitação tua. É uma coisa, é um jogo de palavras, é talvez um pouco difícil de entender, mas vai ficar claro. Bom, é importante identificar quem é um agente limitante. Quem é um agente limitante? É tu? É o teu entorno? É o teu ambiente? É familiar? É a tua comunidade? É a cidade que tu mora? É a empresa que tu trabalha? Ou é tu mesmo? Tem isso também, né? Quem é o agente que está te limitando? Quem é um agente que está te limitando a crescer na tua carreira? Quem é um agente que está te limitando a conseguir estudar meia hora, 1 hora por dia, que é o mínimo, né? O trabalho da mente, que nem também diz o Arnold Bennett, né? Quem é? Quem é que está agindo contra você? Às vezes é a gente mesmo. Na grande maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, é nós mesmos que nos limitamos, né? Seja no nosso modo de viver, nossa rotina, nas coisas que nós valorizamos, nas pessoas que nos rodeiam. Então, às vezes, o teu ambiente familiar ele foi montado de tal forma que não permite que tu estude nada, que não permite que tu preste atenção em nada. Por quê? Porque ele é caótico. Né? Ele não tem ordem, ele não tem rotina, né? Ele não tem silêncio, né? Ele não tem paz. E aí isso acaba sendo um limite. Né? Mas todo limite tem uma relação com a limitação. Então, é uma limitação tu não conseguir organizar isso. Então, eu me lembro que numa aula sobre estudo que eu dei no Clube da Manutenção, uns 3 anos atrás, eu falei que existem algumas precauções antes de tu começar uma vida de estudo. O que é uma vida de estudo? Para mim, tu entrar numa engenharia, fazer um curso técnico é uma vida de estudo. Por quê? Porque é uma parte da tua vida. Uma engenharia 5 anos, né? Um curso técnico 2 anos, é uma vida, né? Mas eu, né, sempre quando falo em estudar, eu falo que você precisa iniciar uma vida, por quê? Porque tu não vai só te formar e acabou, tu vai ter que seguir estudando. Então, sempre falo nesse contexto. Então, essas precauções, uma delas era o teu ambiente, da tua casa. Ele tem que ser um ambiente que favoreça o estudo, que permita o estudo, né? Não ser um ambiente barulhento, não ser um ambiente com interrupção, não ser um ambiente onde ninguém para em casa, ninguém gosta de estar em casa, né? Que fica só para rua, não tem como, ninguém estuda assim. Tu precisa de um ambiente, né? E tu precisa que a rotina proteja esse tempo dedicado ao estudo que você vai estar nesse ambiente, mas esse ambiente tem que favorecer isso. Né? Então, se esse ambiente não favorece isso, tu não vai conseguir estudar. Isso era uma coisa que eu falava. Outra coisa que eu falava é a tua própria família, tua namorada, né, teus pais. Namorada não, pais não, né, mas mais a relação afetiva. Teu namorado, teu marido, tua esposa, né, teus filhos.
eles entram junto nessa jornada, né? Porque tu não vive sozinho, né? Se tu tem família. Então, se tu também não combinar, organizar as coisas muito bem com as pessoas da tua família, pode ser que isso te traga problemas, né? Ou elas achem que tu tá muito afastado delas, porque tu tá estudando, ou que tu não tá nem aí para elas, ou que tu tá vivendo uma vida diferente, né? Ou paralela. Acontece. Então, eu já disse em alguns momentos que muitos amigos meus, quando entraram na faculdade, né, em seguida se separaram. Porque por N motivos. Né? Não é pouca gente que eu conheço que aconteceu isso. Porque é difícil mesmo. Então, as pessoas da tua família estão acostumadas a ter uma quantidade de atenção da tua parte e daqui a pouquinho começa a ter outra. Né? Menos atenção. Então, isso acontece. Então, na parte de estudo, né, às vezes a gente não consegue se desenvolver nisso, né, seja esse estudo formal, faculdade, curso técnico, ou até aquele autodidata, né, que é a leitura de livros, estudos de artigo, cursos livres, etc. Bom, essa questão do agente limitante é importante, eu acho que a gente já trabalhou bastante nisso, tem que identificar o que é que está nos limitando. Eu não vou ficar falando em sonho, vou falar em objetivo. Se tu tem metas, se tu tem objetivos, se tu não consegue alcançar eles, pode ser por agentes limitantes, mas pode ser por limitações tuas. Então tem que ter uma sinceridade muito grande em relação a quem você é e o que você está fazendo com a sua vida. Né? Porque senão tu começa a terceirizar a culpa, e aí eu entro aqui no outro ponto, que é você sempre deve se elevar à altura do outro, nunca rebaixá-lo até você. Então, toda vez que tu perceber que existe uma pessoa que tem um conhecimento maior que o teu, faz coisas que tu não consegue fazer, por exemplo, o cara vai lá fazer exercício, etc., eu não consigo, né, fazer. O que é rebaixá-lo até você? É você pegar e dizer, não, esse cara é fácil, ele faz isso porque ele não tem família, ou porque ele não trabalha no trabalho que eu trabalho, ele não chega cansado, isso já é rebaixar aquele cara a ti. Quando na realidade eu deveria fazer o contrário. O que eu preciso fazer para conseguir fazer isso? Se eu quero fazer isso. Né? Tu não pode reduzir a importância, né, do que as pessoas fazem. Você precisa ser sincero consigo mesmo e entender que a limitação é tua. Não é um problema do mundo, da vida, né? Mas como é que o cara consegue ler todos os dias? Todos os dias o cara tá lá com um livro. Ele lê porque ele não tem os problemas que eu tenho, né? Ele não tem que resolver o que eu tenho. Mentira! Quando o cara tá lendo, tu tá mexendo no telefone, tá no TikTok, tá no Facebook, no Instagram, porque é mentira. Então, o que é importante? Isso é uma coisa que eu aprendi e quando eu aprendi, mudou muito a minha vida. A gente tem que não mentir para si mesmo. Não mentir, não se perdoa, não fica pegando muito leve contigo. Seja sincero consigo mesmo. Né? Se é uma coisa realmente, é um limite externo, é uma coisa que não dá para transpassar, ou se é uma limitação tua, entendeu? E a grande maioria das vezes, de novo, é uma limitação da gente. Né? É uma falta de organização, é uma falta de rotina, uma falta de priorização, uma falta de ânimo, uma falta de vontade, uma falta de intenção. Né? Isso pode acontecer. A gente tem que ser sincero o suficiente para admitir isso para a gente. Então, às vezes tu não estuda porque tu não quer estudar. Mas tu não faz as coisas porque tu tá meio vagabundo. Então tu tem que admitir isso, não ficar pegando leve, ficar inventando desculpinha, né? E fazer isso que eu falei, que é ficar diminuindo as pessoas. Então nunca diminua as pessoas até o teu nível, sempre busque se elevar até o nível delas. Quando você perceber e conhecer uma pessoa inteligente, ou que tem algum hábito, ou que tem algum sucesso, ou que cumpra algumas metas que tu não consegue cumprir. Então, isso é muito importante. Né? Esse podcast de hoje está sendo mais subjetivo, mais abstrato, né? Mas eu só estou falando sobre isso porque isso é muito importante.
Porque, por exemplo, eu abri o GLMAN, né? Clube do Livro. Bom, gestão, liderança e manutenção. Uma iniciativa gratuita, né? Simples, né? 6 livros, um livro por mês, etc. Opa. O pessoal entra para dentro do negócio, né? Quer, ele tem um desejo, né? De começar a ler, mas, cara, 5, 10% das pessoas que vão se inscrever, né? 5, 10, 15% das pessoas que entraram no grupo vão participar. Por quê? Porque o resto calculou mal a coisa. O resto achou que era simples a empreitada. O resto talvez saiba as suas próprias limitações. Ou, às vezes, não saiba nem o que quer. Né? Então, tu fica desejando certas coisas e aquele impulso, né? Mas no final das contas, tu não leva a cabo aquilo que tu inicia. Isso é uma coisa muito ruim. Para a tua autoestima, não terminar as coisas que tu começa ou que tu diz para ti que vai fazer é muito ruim. Né? Que, de certa forma, é uma batalha interna que tu perde com frequência. E a gente vai perder muitas batalhas internas, né? Batalhas que... Por que eu chamo de batalha interna? Porque só a gente sabe que tá passando por aquilo. E tu vai perder algumas, obviamente, mas tu tem que ganhar algumas, pelo menos tu tem que ter vontade, né? Então, determinação, né? Acho que eu já falei isso, né, no livro do Narciso Irala. Delibera, determina e faz. Faz. Tu definiu o que vai fazer? Faz. Ah, mas tá ruim? Faz. Faz. Te compromete com o negócio e faz. Não volta atrás. Só se perdeu o fundamento, assim, aí sim, né? Porque também isso vai ser e é uma limitação. A limitação é não conseguir acabar as coisas, não conseguir terminar as coisas, não conseguir cumprir aquilo que eu mesmo combinei comigo mesmo. Então, tem uma frase também da Ana Bessante, não estou com o livro aqui, acho que está no meu criado mudo, acho, que ela fala que é melhor conhecer a sua fraqueza do que se imaginar forte quando se é fraco. Então isso está relacionado àquilo que eu disse de a gente ser sincero consigo mesmo. Ser sincero com as nossas limitações. Ser sincero com os limites internos. Né? Tem um livro muito legal. Não vou achar. Esse aqui, livro aqui. Ó. O título... Eu nem vou. Essa parte aqui... É que isso aqui é uma tradução, né? O livro acho que nem é assim, né? E aí o pessoal, o nome do livro às vezes acaba mudando, bota umas frases e não fica tão legal. Mas essa parte, limites internos, ó. Como superar seus limites internos. Parece uma coisa meio bullshit, assim, né? Parece um negócio meio... O prefácio e edição é da Lúcia Helena Galvão. Quem não conhece, bota aí no YouTube, aí, em qualquer lugar, tu vai ver. Mulher muito inteligente. Esse livro aqui é muito bom, cara. Porque esse livro foi escrito por um escritor, roteirista, que fala da disciplina do trabalho criativo, né, de criação. Mas serve para qualquer um de nós, né? Então, às vezes o limite é seu, né? Que nem tem algumas partes que o profissional reconhece suas limitações. Então, deixa eu achar aqui, tem uma parte muito legal. Já que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui... De acordo com as condições, profissional age apesar do medo, só não aceita desculpas. O amador, o nome desse não sei se é capítulo, o que dá para chamar isso aqui, mas o nome é O Profissional Não Aceita Desculpas. O amador, subestimando a esperteza da resistência, permite que a gripe o mantenha longe do manuscrito. Acredita na voz da serpente no ouvido dizendo-lhe que colocar esse manuscrito no correio é mais importante que cumprir a tarefa do dia. O profissional aprendeu mais coisas. Respeita a resistência. Não ignora que, se ceder hoje, por mais plausível que seja o pretexto, terá 2 vezes mais probabilidade de ceder amanhã.
o Arnold Bennett fala disso também no livro dele, que nós discutimos ontem, né, até no Clube do Livro, que é uma parte bem interessante também, que ele diz assim, a gente subestima a dificuldade dos nossos projetos. Então, eu vou ler um livro por mês. Parece fácil, mas se tu não pensar quando, em que lugar, né, e tu preparar tudo para te fazer isso, tu não vai conseguir. Se tu não ter constância e força de vontade, tu não vai conseguir. Né? Não vai conseguir. Então, o que ele coloca aqui também, né? Se você imagina que será capaz de alcançar o seu ideal ao planejar engenhosamente uma agenda com caneta e papel, é melhor o leitor abrir mão da esperança de uma vez por todas. Então, tu não consegue planejar muito fácil e executar é difícil. Né? Então, e tem essa parte aqui que vai um pouco com essa questão do Pressfield que ele falou. Nada, portanto, será oferecido de bandeja enquanto dura a espera até a próxima semana, ou mesmo até amanhã. Você pode acreditar que a água estará mais quente na próxima semana. Não é verdade, estará mais fria. Quando eu li isso aqui, de novo, né, agora na questão do Clube do Livro, eu me dei de conta de um argumento que eu estava refletindo, né, que é hábitos bons não se tornam hábitos. Fáceis. Porque qual é a ideia, né? A ideia é que depois de eu repetir várias e várias vezes aquilo, vai ficar fácil, vai ficar mais tranquilo, vai ficar no inconsciente, né? Só coisa ruim fica no inconsciente. Só hábito ruim vira automático que tu faz sem perceber. Hábito bom, ele sempre vai ter um quê de consciência. O que é consciente? Tá, vamos lá. Consciente, eu estou fazendo consciente que eu estou fazendo com a intenção de fazer. Inconsciente, já fiz, nem percebi. Tem aquela coisa que tu faz no modo automático. Cara, tu não vai correr no modo automático, esquece. Tu não vai virar um leitor no modo automático, não vai acontecer. Sempre vai ter que ter intenção. Né? Esse hábito ele vai ter que ser reforçado por N motivos e N coisas. E essa disciplina ela vai ter que ser quase que uma disciplina moral. Né? Que nem o Arnold Bennett fala aqui nesse livro, que você precisa tornar o tempo de estudo quase que um tempo sagrado. Por quê? Porque as circunstâncias da vida, a nossa rotina, elas vão nos desviar do caminho. Então, imagine, reflita comigo agora. Se nós fazermos um plano semanal, né? Aqui, ó, segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta isso, quinta, sexta, sábado, domingo isso. Já vai ser difícil Só quem faz sabe, mas já vai ser difícil de cumprir. Imagina um planejamento de carreira de 30, 40, 50 anos até tu te aposentar. O que você acha que é necessário para te manter dentro do trilho? Tu não te que nem se falava os antigos, se desencaminhar, né? Tu não se desencaminhar. É complicado. Então, nesse livro aqui do Pressfield, que eu falei, que é os limites internos, né? Ele chama de resistência. É uma resistência. E resistência é muito parecido com o conceito que eu estou usando aqui para limitação, né? De certa forma, é uma resistência também, né? Bom, esse podcast, né? Ele foi bem louco, né? Sei lá. Mas é um assunto importante, né? E espero que tenha ficado claro essa questão de limite e limitação. Acho que eu quero resumir isso dizendo que você realmente pode mais. Né? A gente perde na mente, no pensamento, antes de perder na própria coisa. Então vai para a guerra e se tiver que perder, perde no campo de batalha. Né? Não pode ser um soldado derrotado que não foi para o campo de batalha. Perdi a guerra, nem saí de casa. Não, vai perder a guerra lá, né? Na trincheira, então, né? Então, perde a guerra caminhando,
fazendo exercício que tu quer fazer e tu não faz. Perde a guerra com o livro aberto, né? Mas abre o livro todo dia, né? Perde a guerra fazendo. Então, tem que fazer. Tem que entrar no jogo, tem que e respeitar as suas definições, né? Então, se você planejou uma coisa, pensou numa coisa, planejou, pensou numa coisa, analisou, percebeu que era bom para ti, né? Aí planejou ela, como fazer, etc. Faz. Faz aos trancos e barrancos, mas faz. Faz porque isso é um ponto que conta na tua autoestima e essa somatória vai te tornando, de certa forma, uma pessoa que expande o seu limite. Meu limite era 2 livros por ano, né? Eu abri os meus limites, eu já consigo ler 30, 35, 40 livros por ano, né, tranquilamente, sem muito esforço. Mas tu precisa, né, expandindo eles, né? E como é que tu expande teus limites? Diminuindo as tuas limitações. Legal? Espero que vocês tenham gostado do podcast. Obrigado por ouvir. Se gostou, compartilhe. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.